Meus amados irmãos, nós estamos nos aproximando na semana que vem dos 17 anos de aniversário dessa igreja, né? Dia 29, nós vamos mais uma vez marcar presença na história desse lugar, dessa cidade, como Igreja Batista aqui nesse lugar, né? E todas as vezes que a gente para pensar nessas datas, as datas são importantes, porque elas fazem a gente pensar no que está acontecendo. E pensar na nossa vida, parar para refletir, às vezes pode ser um pouco incômodo. A gente pode pensar e levar algumas cartadas da incerteza, né? Meu Deus, será que a gente realmente está sendo igreja aqui em Palmeira dos Índios? Será que a gente está fazendo de fato a diferença aqui nesse bairro? Ou então a gente pode lidar com algumas dúvidas, né? Como será o amanhã da Igreja Batista Castelo Forte? Quem será o pastor que vai vir para cá? Como é que a igreja vai reagir? O que vai acontecer? Quando a gente para pensar no que está acontecendo, nas datas, no novo, a gente sempre é tomado por essas inconstâncias, né? Mas em todos os casos, meus irmãos, o medo é uma das sensações mais difíceis que a gente tem que encarar. E saindo um pouquinho dessa realidade da igreja, indo para a sua vida, a gente também lida todos os dias com dúvidas, com incertezas, com inseguranças. Todos os dias a gente sempre é tomado por essa sensação de não estar pisando em algo sólido. Às vezes a vida nos joga para uma situação difícil em que o medo bate à nossa porta. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Tanto é que um cantor cristão chamado Marcos Almeida, ele é cantor e compositor cristão, ele fez uma música que fala desse perigo do medo. Ele fala assim na sua música, eu vou contar aqui para você, eu não vou cantar a música para a gente não prestar atenção na melodia e perder um pouco da letra, então escute só o que a letra diz, o cantor Marcos Almeida falando. Ele diz: desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma. No abandono o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Estraga. O medo estraga. O medo e mais nada. O Marcos Almeida consegue ir no centro da questão do medo, quando ele lembra para a gente que o medo é capaz de fazer a gente desaprender de crer no Senhor. O medo tem essa capacidade. Eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão, você tem enfrentado como os medos da sua vida? Você tem enfrentado como os medos do seu coração? O texto para o qual eu quero chamar sua atenção, para o qual eu quero levar você a meditar nessa manhã, fala justamente sobre isso. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 1, os versículos, na verdade, o único versículo, versículo 15, que trata sobre esse perigo do medo, sobre essa realidade próxima de todos nós que somos seres humanos, que somos cristãos. Afinal de contas, o medo nos habita, o medo nos aflige, nos varre às vezes, porque somos todos seres humanos. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 15. Abra sua Bíblia aí hoje de manhã. E nós estamos aqui nesse desejo da irmã Patrícia hoje de manhã. Ela orou dizendo: Senhor, o quão é preciosa a tua palavra. A palavra de Deus realmente é preciosa. E eu considero esse momento santo, solene e glorioso, porque Deus fala ao coração dos seus filhos. É nesse desejo que nós estamos aqui hoje de manhã. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 15, diz assim a minha versão, meu irmão. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou, desceu
e foi falar com o rei. O que eu quero falar para você nessa manhã, meus irmãos, é: não tenha medo. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor aberta. O Espírito do Senhor que nos habita, que fala conosco, que a usa. E, ó Deus, há muitos empecilhos para isso acontecer. Eu sou o primeiro deles, Senhor. Eu sou uma barreira para o Teu Espírito, mas que facilmente pode ser ultrapassada, porque não há impossíveis para o Teu poder, Senhor. Eu peço nessa manhã, meu Pai, que o Senhor faça a experiência de Elias se aproximar de nós, que fogo do céu caia sobre nossos corações. E todas as dúvidas, todas as incertezas, todos os medos que nos rodeiam, particularmente na vida de cada irmão, eles sejam incinerados, ó Pai, diante de Tua presença. E a Tua igreja, hoje de manhã, saia daqui louvando, rejubilando na sua confiança inabalável no nome do Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o capítulo 1 de 2 Reis começa contando para nós uma história triste, uma história de dificuldade em ambos os reinos, tanto em Israel e Judá, porque nós vemos a história do rei Acasias, o rei Acasias. Na verdade, o versículo 1 menciona o seu pai, depois da morte do rei Acabe. Para quem já está mais afeiçoado, para quem conhece um pouco mais a história do Antigo Testamento, sabe que Acabe e Jezabel foram duas figuras terríveis para o povo de Deus, tanto para Israel como para Judá. Acabe foi um homem perverso que se entregou à prostituição, à idolatria, fez o povo de Deus abandonar o Senhor, espalhou os altares sobre toda a terra, e a sua mulher não foi menos pervertida. Jezabel é um nome na Bíblia que nos lembra o temor, que nos lembra o horror, as ameaças, uma pessoa sem escrúpulos, perversa, que ameaça os servos de Deus, uma mulher que era capaz de virar a cabeça dos homens. Tanto é que ela aparece mais uma vez no Apocalipse. O seu nome é lembrança de julgo, de peso, de perversidade na vida do povo de Deus. O filho deles, Acasias, é justamente o rei de Israel nesse momento. É Acasias que está sobre o governo. Depois da morte de Acasias, no versículo 2 nos diz que, depois da morte de Acabe, Acasias toma o reino de Israel e por alguma providência de Deus que nós não sabemos, ele estava diante do seu palácio numa certa manhã, e diz a palavra de Deus que Acasias, passeando ali no seu palácio, cai de um dos cômodos, pelas grades de um quarto, no terraço da sua casa, e sofre um ferimento mortal, um ferimento difícil de ser curado. Então ele fica extremamente angustiado sobre o seu futuro, se ele teria sobrevivido ou não, se ele melhoraria, e Acasias toma a decisão, diz o capítulo 1 de 2 Reis, de consultar outros deuses, e manda mensageiros para a cidade de Ecrom, e esses mensageiros têm uma missão, saber se o rei Acasias iria ou não melhorar. Acontece que o anjo do Senhor visita Elias e manda uma mensagem para Elias. Elias precisa interceptar aqueles mensageiros do rei Acasias e dizer para aquele rei a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, será que não há rei em Israel, Acasias, para porventura você buscar ajuda no Deus Baal-zebub? Porque você buscou ajuda fora de Israel, você não vai se levantar dessa cama, você morrerá no seu leito. Acasias fica profundamente irado, profundamente perturbado com a palavra do Senhor. E o versículo 15, que nós temos diante de nós, meus irmãos, é a preparação do profeta Elias para se encontrar cara a cara com esse rei enfurecido, perverso, e toda a sua hoste, todo o palácio real está contra a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, nessa manhã eu queria que a gente se aproximasse dessa experiência de Elias
e tirássemos 3 lições. 3 lições bastante rápidas para nós. Quando a gente começa lendo o versículo 15 aqui e nos ambientando da história, o versículo nos diz que o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele. Primeira lição, meus irmãos, da experiência de Elias aqui no capítulo 1 de 2 Reis, é que fazer a vontade de Deus faz a gente correr perigo. Fazer a vontade de Deus faz a gente correr perigo. Ao falar a palavra de Deus, ao enfrentar o rei perverso, Elias estava colocando a sua vida em risco. Acasias não recebe de bom grado a palavra do Senhor, ele não aceita o seu destino, a sentença de Deus, e se você já ouviu essa história vai saber, se não, também vai saber a partir de agora, ele toma a decisão de enviar uma tropa de 50 soldados, com um general, para acima do monte. É isso que o versículo 15 diz. Deus diz para Elias, desça com ele. Portanto, Elias tinha subido para um monte, depois de dar a mensagem da morte de Acasias, e Acasias manda, veja só, nós podemos imaginar, 50 soldados e um general para prender um profeta. Certamente não era para uma conversa amigável, não era para bater um papo, para convidar para um café. A vida do profeta Elias corria risco. Elias estava correndo sérios perigos de vida. Diz a palavra de Deus que, de maneira impressionante, o primeiro embate de Elias com aquele grupamento, com aquele exército, termina no fulminamento daqueles homens diante do profeta. O profeta diz: olha, se eu sou homem de Deus e vocês estão pedindo para eu descer, que caia fogo do céu e vocês sejam exterminados. E é exatamente o que acontece. Acasias sabe da notícia e não se dá por vencido. Ele envia uma segunda tropa, com um segundo general, e a ordem agora é reforçada: desça imediatamente, Elias. E Elias repete mais uma vez as palavras: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês aqui na minha frente. E acontece, mais uma vez, a morte daqueles homens. Interessante, meus irmãos, é que, como nota aqui o Thomas Cook, Elias já tinha há algum tempo, há pouquíssimo tempo, ordenado a morte dos profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, no desafio dos profetas, dos 950 contra 1. Elias tinha acabado de falar para Acasias que ele iria morrer, tinha desafiado o rei, tinha desafiado o poder estabelecido, as hostes do mal estabelecidas, instauradas no reino de Israel. E Elias tinha há 5 minutos combatido 102 homens perversos que vieram provocar-lhe o mal, fazer a sua vida talvez passar por um suplício, ser linchado, sei lá, ir para a cadeia, sofrer os males até a morte. Tudo isso já tinha acontecido e, como diz o Thomas Cook, não era de se espantar que Elias tinha todas as razões do mundo para esperar as piores retaliações do rei Acasias. Então, a primeira coisa que eu queria que nós notássemos nessa manhã, meus irmãos, é que, mesmo sendo escolhido para anunciar a palavra do Senhor, Elias estava exposto aos perigos desse mundo. A mesma coisa vai acontecer comigo e com você. Não nos iludamos quanto à vida cristã, meus irmãos. A vida cristã é feita de embates, de enfrentamentos. Falar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus ao mundo, ser canal de Deus para que a vontade dele se estabeleça, é luta, meu irmão. É dificuldade, é lidar com incompreensões. Por vezes seremos perseguidos, nós teremos que lidar com intrigas, com invejas, com tropeços, com armadilhas. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso, até mesmo entre os irmãos. Quantas vezes ele não se viu engolfado, enganado, traído. A vida cristã é luta, meu irmão. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus sofrerá perseguições, meu irmão. Fazer a vontade de Deus faz a gente correr perigo. Portanto, não trate o evangelho como se fosse um mar, um paraíso, um dia de férias na sua semana. Há um custo para se seguir
Jesus Cristo. Há um custo para nós fazermos diferença nesse bairro. Há um custo para o seu nome diminuir e o nome de Cristo aparecer no seu trabalho, na sua casa. Isso vai custar caro para você, meu irmão. É comovente a gente lembrar de histórias como que a nossa querida irmã missionária Rosana nos trouxe nessa quinta-feira. Quem pôde acompanhar aqui, ela nos lembrou que no começo desse mês, um missionário cearense, Francisco Barbosa, pregando o Evangelho do Senhor em Nairobi, na África, não lembro se é no Senegal mesmo, se é no Níger, na cidade de Nairobi. Esse homem sofreu múltiplas tentativas de assassinato, chegou a ser sequestrado uma vez e teve a sua perna, pela violência dos golpes, ficou aleijado da sua perna, e infelizmente, ou para a glória de Deus, eu ouso dizer, o Senhor o levou nesse dia 7, nesse último dia 7 de junho. Um grupo de sequestradores cercou o carro daquele missionário e, segundo dizem as autoridades locais, ele foi fuzilado, alvejado no seu próprio carro, e depois os criminosos puseram fogo no seu veículo com o seu corpo dentro. A vida cristã não é brincadeira, meu irmão. A vida cristã, fazer a vontade de Deus, vai nos colocar muitas vezes em perigos. Vai colocar muitas vezes você em situações de dúvida, de incerteza. As pessoas não vão compreender a sua fala, não vão entender a sua maneira de agir. A vida cristã é um incômodo para esse mundo. Mas eu quero nessa manhã dizer para você que existe esperança, que existe palavra de Deus para a sua vida, que o perigo do Evangelho não é o fim. Afinal de contas, diz o bispo Riley, um único dia no inferno será pior do que uma vida inteira gasta carregando a cruz. Não existe benefício tão glorioso como este, de levar a cruz, apesar do que aconteça, não importando o que venha. Servir Jesus é o melhor privilégio que você vai encontrar, meu irmão. Por isso, nessa manhã, ao falar do perigo do Evangelho, eu quero estimular você, para que eu e você, para que nós como igreja continuemos fazendo o que fez Elias. Prefira correr o perigo fazendo a vontade de Deus, do que ter a segurança de quem prefere agradar todo mundo. Tenha ousadia na sua vida. Continue firme com o Senhor na hora do perigo. O texto continua, o versículo 15 nos diz: o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. A segunda lição, meus irmãos, desse texto é difícil. A segunda lição é que o medo faz a gente esquecer de crer em Deus. Pare um pouquinho agora comigo nessa manhã. Esse texto que eu escolhi hoje de manhã, ele é muito difícil de interpretação por vários motivos. Porque, como vocês vão ver, a gente vai ter que entrar numa área de pensar o que foi que aconteceu, e a gente não entende o que está no coração, nos pensamentos, do que não está exposto nas palavras. A gente vai ter que tentar, pela graça de Deus, entender o que está havendo. O que mais me chamou, tentando ser mais claro, né? O que mais me chamou a atenção nesse texto, meus irmãos, quando eu li, é porque, por que Deus precisa falar para um homem que faz fogo descer do céu? Não tenha medo. O homem de Deus tem fogo nas mãos. Ele acabou de pedir fogo do céu para queimar os oponentes de Deus, e Deus precisa dizer para esse homem: não tenha medo. Se fosse eu fazia como Tiago e João, né? Pode deixar comigo, Jesus, a gente manda fogo nos samaritanos, quero ver quem é que impede. Mas com certeza, meus irmãos, como lá em cima disse a Wedja, lá na nossa sala de maturidade cristã, nenhuma dessas palavras da palavra do Senhor está aqui por acaso. Elias precisou escutar da boca de Deus: não tenha medo.
embora ele tivesse fogo nas mãos. E aqui eu peço graça de Deus, eu peço misericórdia a Deus para que, meus irmãos, o que é falar, o que é o Todo-Poderoso dizendo para você não tenha medo? Como é que a gente explica isso? Eu vejo Elias cercado das circunstâncias ali. Eu vejo Elias cercado de inimigos, ele conta com a ira do rei, não tem destino bom esperando para ele, não tem coisa boa na frente, não tem como resetar a vida agora. Ele tem uma terceira tropa que foi enviada, mais 50 homens e mais um general, é irredutível. Ele tem as ameaças de Jezabel. Sim, a mesma Jezabel que ele tinha enfrentado há um tempo atrás, ela ainda está viva aqui. Ela é a mãe de Acasias. Ela só vai morrer depois da morte de Elias, só vai morrer com o profeta Jeú. Elias está cercado de todos os maus presságios. Mas ele não correu, aqui eu concordo com os comentaristas da Bíblia, ele não correu para um monte para se esconder dessa vez. No passado, ele tinha tido um enfrentamento com aquela mulher, ele tinha corrido para a caverna, mas agora ele está no monte, no alto do monte, exposto, e com grande ousadia, pedindo que desça fogo do céu. Então, por que Deus precisa falar para Elias: não tenha medo? E aqui eu queria pensar com você alguns minutos. Pense comigo. Só Deus sabe o que está no coração de Elias. Só Deus tem a capacidade de entender as angústias da alma, que a gente não coloca para fora, que a gente não expõe. Pense comigo, meu irmão. Por fora pode parecer o profeta inabalável, pode parecer o homem de Deus invencível que tem fogo nas mãos, mas Deus conhece o coração de Elias. Isso aqui é o que faz esse texto ser cheio de amor, cheio de glória, esse texto saltar ao coração, porque Deus conhece o seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus conhece o coração de Elias. Deus sabe quando o seu profeta precisa ouvir da sua boca: não tenha medo. Exteriormente pode parecer, meu irmão, que você tem um exército para lutar, para enfrentar. Pode parecer que você está sozinho, mas Jesus diz para você: não tenha medo. Pessoas podem olhar para você e dizer: nossa, ele está num nível de espiritualidade, ele está numa vida espiritual, ele está com energia, ele está numa confiança na palavra de Deus, e você se sentindo totalmente descabelado, sem chão, sua mão tremendo. Só Deus sabe o que você está passando. Todo mundo por fora acha que está tudo bem, só você sabe o que está acontecendo. Deus diz para você: não tenha medo. Você pode achar que fazer a vontade de Deus pode ser às vezes muito solitário. Ninguém entende o que você está vivendo. Ninguém escuta a sua voz. Mas Deus, através da experiência de Elias, diz que Ele sabe o que você está vivendo. Deus diz para Elias: eu estou vendo o que você está vivendo, Elias. Eu sei o que você precisa escutar. E o que eu digo para você é: não tenha medo. Quando eu olho para a experiência de Elias, meus irmãos, eu vejo que o ser humano pode chegar a um nível grandioso de comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo, fogo de Deus nas mãos, mas ele ainda vai precisar ouvir da boca do Todo-Poderoso: não tenha medo, porque o ser humano só pode ficar de pé se o Todo-Poderoso o sustentar.
Eu lembro das palavras de Davi no Salmo 103, versículo 14, porque Ele sabe da nossa fraqueza, Ele nos lembra que nós somos pó, Ele lembra-se que nós somos pó, Ele se lembra que nós somos pó. O Senhor conhece a sua estrutura, o Senhor conhece do que você é feito, e por isso Ele tem a palavra que você precisa ouvir, Ele sabe o que você precisa testemunhar da sua boca, e é por isso que Ele diz: não tenha medo. Deus sabe o que você precisa ouvir. Deus sabe exatamente o que sua alma está precisando. Por fora toda a situação pode parecer confortável, cômoda, sob controle. Você tem poder de Deus, você consegue enfrentar, mas Deus conhece o seu íntimo. Deus sabe o seu interior, Deus sabe o que está acontecendo, os seus medos profundos, a incapacidade, talvez as angústias inconfessadas, aquilo que ninguém sabe, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. E hoje de manhã, eu vim justamente falar somente essa palavra, se não ficar nada do que eu falo nessa manhã, que em nome de Jesus habite nessa manhã a palavra do Senhor dizendo para você: Deus diz sobre a tua vida, não tenha medo. E quando Todo-Poderoso diz, não tenha medo, pode ter certeza, vá em frente, confie, continue. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Elias podia ser traído pelas circunstâncias. O medo podia fazer Elias olhar para o que estava acontecendo ao redor e se esquecer de crer em Deus. Não é essa a nossa dificuldade, meu irmão? De um lado ou de outro. Às vezes a gente olha para a dificuldade da situação e esquece de crer em Deus. O medo. Quanta coisa eu vou perder. Quantas decisões eu tenho que fazer. Vou ter que mudar de casa. Vou ter que decidir na vida do meu filho. Meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para amanhã? As circunstâncias fazendo o medo roubar a fé do coração. Por outro lado, uma vida de consagração, uma vida de comunhão com Deus, experimentar, de ter as experiências com Deus, de ter um coração habitado, de ver fogo cair do céu, não te deixa com menos medo. Porque eu não sei Elias, mas o medo que eu tenho é que eu chegue num estágio de vida em que eu esteja tão bem com Deus e as pessoas me vejam tão abençoado, sei lá, num ministério, uma casa, com carro, enfim, levei a vida, olha só, o Harrison foi-se embora, conseguiu. E nesse dia eu me esqueci do Senhor. Eu não sei Elias, mas o meu medo não é viver no mundo sem Deus, é viver sem Deus no mundo. Por isso hoje de manhã, meus irmãos, a palavra de Deus sobre sua vida, sobre a minha vida, é que Ele conhece o que nós precisamos. Deus sabe o que a gente precisa ouvir da sua boca. Ele sabe que a gente pode ter poder na nossa vida. Deus sabe que a gente pode enfrentar circunstâncias no poder da fé. Mas se Deus não falar, se a gente não viver por aquilo que sai da boca de Deus, não será suficiente. Pode vir poder de Deus, pode ter movimento de Espírito, pode ter palavra. Se Deus não estiver conosco, se o Senhor não me fizer saber que estás comigo, não me faça sair desse lugar. E o Senhor diz, não tenha medo. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que crer em Jesus nos liberta da tirania das circunstâncias. E portanto, meus irmãos, eu digo para você, digo para mim, não escute o que as circunstâncias andam dizendo. Escute o que Deus diz. Não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer na sua vida. Não tenha medo do que vai acontecer com essa igreja.
Não tenha medo do que vai acontecer no amanhã. Deus dizendo não tenha medo, é Ele dizendo para Elias: Elias, não foi Acasias que mandou você descer, eu estou mandando você descer, não tenha medo. Faça a vontade, faça a minha vontade, eu continuo no controle. Aleluia. Terceira lição, meus irmãos. O versículo termina dizendo: assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Terceira lição, meus irmãos: Deus faz a gente fazer o que Ele quer. Ouvindo da boca de Deus, Elias decidiu descer do monte mais uma vez, expor sua vida a perigos. Como diz o Matthew Henry aqui, notando como Deus agiu na vida de Elias, a coragem da fé muitas vezes causa terror no coração do pecador mais orgulhoso. Acasias está tão estupefato que, com as palavras do profeta, ele nem lhe oferece violência. Ele e ninguém lhe oferece violência. Porque Deus tinha dito: não tenha medo. O profeta consegue descer e falar na cara de Acasias as palavras do Senhor. Acasias, acaso não existe Deus em Israel? Por que você buscou a ajuda de Baal-zebub? Porque você tentou o Senhor, você não vai sair da tua cama. Como lembra Matthew Paul, Elias dá um exemplo da sua fé e sabedoria, muito mais do que isso, do seu crescimento na graça desde aquela época em que fugiu por medo de Jezabel. Isso é que é plot twist, meu irmão. Isso é que é mudança, isso é que é virada de jogo. O homem que naquele momento do passado correu de Jezabel, volta para declarar na frente dela os seus pecados e anunciar a sentença do Senhor sobre a vida perversa do seu filho, e para dizer que ainda há Deus em Israel. Deus faz a gente fazer o que Ele quer. Por isso, meus irmãos, nós podemos enfrentar fraquezas. Nós podemos enfrentar dificuldades, dúvidas, ansiedades. Mas Deus é forte o bastante para fazer a gente fazer o que Ele quer. Elias fez a vontade de Deus. Elias escutou a voz de Deus dizendo: não temas. Você está escutando a voz de Deus na sua vida. Você tem ouvido a voz de Deus dizendo para você enfrentar o mundo, para não ter medo. Marcos Almeida termina sua música dizendo: o medo se vai quando ouço a voz do alto me dizer: sê valente, sê valente. Ouço a voz do alto a me dizer: sê valente, sê valente. Que Deus ponha essa certeza no nosso coração, que a gente se sustente na nossa vida, porque o Senhor está dizendo: não tenha medo. Em nome de Jesus. Amém.